Sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. Então, eu e o Randolfo a gente se conheceu no ano de 2003. A minha família morava em Torres e daí eles vieram embora pra Caçapava e eu fiquei lá pra terminar o semestre do colégio. Em 2003, no Dinarte Ribeiro, quando ela chegou de Torres. Ninguém me conhecia, daí o primeiro dia de aula eu cheguei primeiro que todo mundo, daí me sentei, daí a turma era bem legal, assim, daí o pessoal começou a chegar e ninguém me conhecia, então todo mundo quando chegava me olhava estranho. Chega o Randolfo, eu me lembro exatamente da roupa que ele tava no dia, ele tava com uma bombacha preta, uma camisa polo azul, uma boina preta e um estojinho de lado com um caderno amarelo, era muito engraçado. E aí ele entrou assim e ficou me olhando estranho, né, e eu olhei também. Aí ela era diferente na turma, eu ficava olhando pra ela assim e era assim, a gente se conhecia, a gente se olhava assim, mas não falava nada. E aí a gente ficou amigo, e ele sempre tem umas brincadeirinhas assim comigo, né, e eu ficava na minha. Daí eu chegava em casa todos os dias e falava pra minha tia, pra minha prima, que eu tinha um colega que era muito grosso, que o nome dele era Randolfo, e eu dizia assim, olha o nome desse guri, Randolfo. Ela falava pras tia dela que eu era muito grosso, que eu ia de chinelo, só o que ela falava, que eu ia de gaúcho, e boina, e bota. E daí elas davam risada, né, e todo dia eu chegava em casa com uma história pra contar do Randolfo. Daí um dia a tia disse pra mim, Catira, mas tu tá apaixonada por esse guri, todo dia tu chega falando alguma coisa dele. Um dia tu vai casar com ele, coisa. E ela, não, capaz, ele é muito grosso, não sei o quê. Deus me livre, ora Randolfo. Daí, um dia, lá, o Randolfo chegou lá em casa com uma almofada de coração. Daí eu comprei um coração pra ela. Bem lindo. E aí sim, todo mundo debochava, né, que eu tinha um namoradinho no colégio que era o Randolfo. Das farmácias Nicola ali. Mas eu nem tinha ficado com ele, nem fiquei, né. Daí ele me entregou e eu fiquei louca de vergonha. Aí ela ficou apaixonada por aquele coração. E depois a turma fez uma festinha na casa de um colega, onde que os pais deles viajavam. E aí como a turma já sabia também dessa função, eles nos trancaram no quarto, eu e o Randolfo. E daí eu fiquei furiosa, fiquei muito brava e não fiquei com ele. E ele chegou em mim, queria ficar comigo e eu não fiquei com ele. E aí, a partir desse dia, ele meio que começou a me escantear, assim. Acho que ele ficou bravo, não me procurava mais, não conversava direito comigo. Daí a gente entrou de férias e ele foi pra fora. E aí, nunca mais apareceu, não deu mais sinal e eu comecei a sentir, né? Porque eu já tava meio apaixonada por ele. E falei pra uma colega minha, que era muito minha amiga, que é muito minha amiga até hoje, a Jo. Eu disse pra ela, Jo, vamos ter que dar um jeito de saber quando que o Randolfo vai vir na cidade. Tu liga pra ele. E ela, mas o que eu vou dizer? Eu não, tu liga, mas que ele não saiba que foi eu que mandei perguntar. Tu liga e pergunta pra ele, Randolfo, quando é que tu vai vir na cidade? E ela, ai, só eu mesmo fazer essas coisas pra ti. Daí a gente foi num orelhão, na esquina do fórum, eu lembro até hoje. E ela ligou. Daí perguntou pra ele, Randolfo, quando é que tu vai vir na cidade? E ela, olha, Jo. E ele, olha, Jo, eu vou ir só no começo das aulas. E ela não sabia o que dizer, e eu do lado, e eu falando pra ela falar alguma coisa, né? E ela me olhava assim e não sabia o que dizer. E ele, mas por que tu quer saber? E ela, mas tu não vai vir nem pra comprar o teu material? Daí ela teve que inventar uma coisa pra seguir a conversa, né? A Juliane uma vez ligou pra mim lá fora, que nós tava de férias, pra mim saber quando é que eu ia vir comprar caderno. E eu, João, sei lá, não vou comprar caderno, eu vou com um caderno e uma caneta e deu. Daí eu tomei o telefone dela e me declarei pra ele. Ele disse, que eu gostava dele, que eu queria ficar com ele, e quando é que ele ia vir pra cidade. Daí ele foi bem sério e só disse assim, Catira, a gente conversa no primeiro dia de aula. E eu, nada. Daí depois desliguei o telefone e queria me matar, né? Por que eu fui falar aquilo pro seguri? Não tinha que ter dito nada. Daí arrependida e a Jo... E eu dizia, Jo, por que tu deixou eu fazer isso? E ela, mas guria, o que tu queria que eu fizesse? Eu sei que passou aquelas férias aí no último dia, no primeiro dia, que ia ser o primeiro dia de aula,
As gurias foram tudo lá pra casa, pousaram lá em casa, a gente passou, não dormiu, fez chapinhas, se maquiou, fez tudo que era coisa, né? Coisa de criança mesmo. No outro dia chegamos na aula e eu na expectativa. Passa o Randolfo com os amigos dele. Ele nem olhou pra minha cara, né? E eu pronto, morri. Daí ia pra casa e chorava. E aí o Randolfo nem bola pra mim e ficava com as outras gurias. E aí saía e fazia festa com os guri também, né? A idade que ele tinha, era guri. Ah, não sei. Eu era à toa mesmo, queria ficar com todo mundo, agora que eu mudei. Chegou um dia até o pai dizer pra mim: Catira, esse guri não vai mais entrar aqui dentro de casa porque tu só chora, porque não sei o quê. Ai, eu, Deus do livre, né? Apaixonadíssima. A nossa turma tava, como era o terceiro ano do ensino médio, a nossa turma tava organizando pra juntar dinheiro pra uma excursão e pra formatura. Daí organizou um baile de festa junina, um baile caipira. Daí nesse baile, o Randolfo sentou do meu lado, assim, me lembro que tava umas classes, tava toda a turma junto, e do nada ele me deu um beijo. E aí na primeira vez essa da festa, a gente nunca tinha ficado, mas só tinha bastante fofoquinha da turma, assim, né? E aí a gente ficou. E aí quando eu olhei pra minhas amigas, elas estavam tudo festejando, assim, como se tivesse, meu Deus, elas acompanhavam todo o meu sofrimento, né? Daí... Aí foi bem legal, a turma toda começou a gritar lá, todo mundo ficou feliz, que a gente se olhava sempre e nunca dava nada, e naquela vez eu fui lá e beijei ela, e aí desde lá a gente começou a ficar namorando. Elas festejaram comigo, só faltava soltar fogos de artifício, foi muito engraçado. E aí, tanto é que, né... E a partir daí a gente começou a ficar, daí a gente se formou. Ele foi pro quartel e eu fiquei fazendo cursinho. Eu fui pra São Gabriel, no quartel, depois ela foi pra faculdade, depois eu também fui. E a gente sempre meio namorando de longe. E aí a gente ficou mais perto. E todo esse tempo, assim, sempre junto, sempre sendo companheiro um do outro, se ajudando em tudo. Ele lá em Pelotas, e o pai dele adoeceu. Daí começou um período bem difícil, assim, na vida da gente, na vida dele. E eu tava ali sempre junto. Entrei nessa luta com ele, assim, foi bem difícil. Foram 2 anos que foram bem difíceis pra ele. E eu tava ali sempre junto, dando consolo, acompanhando, se precisasse fazer alguma coisa eu tava ali. E a nossa relação foi fortalecendo, foi ficando bem sólida e nosso sentimento foi aumentando cada vez mais. Infelizmente, teve 2 pessoas que não pode comparecer na festa. O meu pai e o tio Edson, que fazem muita diferença, foram tudo de bom pra gente. Meu pai, grande homem. Sei lá, por alguma razão do destino, Deus não permitiu que eles estivessem aqui, mas se Deus quiser, lá do céu, algum lugar, eles vão estar nos enxergando. Já fazia tempo que a gente tava junto. Daí eu já tava, assim, meio que botando uma pressãozinha, assim, né? E eu dizia, ai, Randolfo, bem que a gente podia noivar, né? Eu dizia pra ele. E ele, pois é, mas ele não tava muito, assim... E aí eu sempre dizia, olha, a gente podia comprar umas alianças. A gente já usava aliança de compromisso, né? E aí eu dizia, bem que a gente podia comprar umas alianças douradas de noivado. E ele sempre, né, saindo fora, assim, sempre... Achava que não era a hora, que era cedo, que não sei o quê. Foi dia 7 de maio de 2011, dia do aniversário meu e do meu pai. Nós fazíamos aniversário junto. E aí eu comprei as alianças, e aí ela tava lá, e o pai dela e a mãe dela também, e aí eu entreguei as alianças e pedi ela em noivado. Já era hora da gente ficar noivo, porque o pai dele tava doente, não via esperar, assim, nosso casamento, né? E aí era um momento que eu queria que o pai dele estivesse presente, porque o Randolfo e o pai dele, eles
tinha uma ligação muito forte, assim. E eu acho que era um momento que eu gostaria que ele tivesse presente e ele também. Aí ela ficou bem faceira, né? Que eu tinha pedido noivado. Ah, já queria. E eu que não queria. Eu tava meus parentes tudo, minhas tias. Era véspera do Dia das Mães, era um sábado. E a minha mãe, em função da padaria, não podia estar lá presente, né? Daí ele chamou o pai. E foi bem legal, tava toda a família dele. Daí na hora de tarde, foi churrasco, meio-dia, de tarde, na hora de cortar o bolo, a minha sogra me chamou, Catira, corta o bolo pra mim. Daí eu cheguei lá, não era pra cortar o bolo. Daí o Randolfo tava com as alianças, pediu a minha mão em noivado pro pai. Tava toda a família, foi bem emocionante, meu sogro chorou bastante. Aí eu puxei a caixinha e falei pro pai dela se dava pra ficar noiva. Aí tava tudo tranquilo. E o pai ainda brincou e disse pra ele que só ia dar a minha mão pra ele se ele declamasse um verso. E aí eu me lembro que ele ainda ficou bem sério, eu acho que ele tava meio nervoso. Em vez dele rir e deixar pra lá, ele ainda declamou um verso. Nem me lembro agora o que foi, mas foi na hora assim que ele tirou. E todo mundo achou bem legal, assim, foi bem emocionante. Se não fosse a minha família, a mãe, o Bibi, a Maria, a minha irmã, todo mundo, a Catira, se não fosse vocês, nunca teria acontecido isso que está acontecendo. É muito bom. Se não fosse o apoio de vocês, muito obrigado por tudo. Então, Randolfo, eu queria te dizer que hoje está sendo um dia muito especial para mim, um momento que eu sempre esperei, um sonho da minha vida. E não podia ser diferente, tinha que ser contigo, porque tu é tudo pra mim. A gente é bem diferente, mas a gente se complementa. Contigo eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Tu me ensinou muita coisa que ao longo do tempo fui aprendendo contigo, foi me tornando uma pessoa melhor. Bom, Catira, tu é tudo de bom pra mim e foi uma das melhores coisas que aconteceu. E a gente tem bastante história já. 10 anos, então eu não lembro mais de como era a minha vida sem tu estar junto comigo. Cada vez tá melhor e se Deus quiser vai ficar melhor, hein? Vamos tocar o barco para frente. Tu é tudo pra mim e que eu te amo muito. Beijo. Beijão. Tchau, tchau, Cacá.